Entre e feche a porta. Está frio lá fora. Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari. Eu sou Emerson Oliveira e junto a mim está... Thiago Henrique, e a gente tem aqui uma especialista em cerveja e um entusiasta em cerveja. Aprendi. Antônio Demônio e Débora Camejo. Eu sou Antônio II, não sou monge nem estou em jejum religioso. Ok. Eu sou a Débora Camejo, sommelier de cervejas. E dona de bar, não tem que falar. Dona de bar, participante de reality show sobre cerveja. Dona proprietária. A gente vai conversar um pouco sobre como se faz cerveja, um pouco sobre a história da cerveja. Indicações de cerveja, diferenciação de uma cerveja. E muito mais. Muito papo sobre cerveja, é isso. Vamos lá? É melhor perguntar algo que define uma cerveja de uma bebida comum. Como eu posso beber algo e saber que aquilo é uma cerveja em vez de um refrigerante com álcool? Qual é a definição de uma cerveja? Para ser cerveja, tem que ter obrigatoriamente 4 ingredientes. Que é o malte, pode ser malte de cevada, pode ser malte de outro grão. Lúpulo, que é uma flor que traz todo o amargor para a cerveja. Uhum. A levedura, que é o micro-organismo que vai fazer a fermentação, e a água. Então, para ser cerveja, precisa ter esses 4 ingredientes. E pode ter outros a mais, mas esses 4 são obrigatórios. Tem algum tipo de lei sei lá, tipo uma ONU? Lei de pureza da... Não, tem um negócio de lei da pureza pra Bavária, como assim. Tem sim. Na Alemanha, em 1516, foi criada a lei da pureza. Uhum. Tem várias vertentes dessa história, mas a que mais é aceita é que eles queriam garantir a qualidade da bebida. Uhum. Antigamente, muita gente fazia cerveja para consumo próprio, aí começou o comércio disso. Uhum. Então, para garantir qualidade, eles fizeram essa lei onde só podia usar malte de cevada, lúpulo e água. Uhum. Porque antigamente usava muitas frutas, usava outros grãos, enfim. E naquele tempo eles não conheciam a levedura. Deixa eu Então, por perguntar. isso, esses Esse é o três. mais atual, então. Isso. Depois, quando eles descobriram que era a levedura que fazia a fermentação e não era uma mágica, enfim, aí eles adicionaram na lei. Ele achava que era tudo fermentação, que não tinha nada extra. Isso. Aí depois foi descoberto que é levedura. Isso. Os caras misturaram lá, deixaram. Aí... Sim, tá acontecendo não. Tinha até umas histórias que as famílias ou os locais aí, elas tinham... As casas de cerveja, cervejarias, né? Porque tinha a vara mágica que fazia fermentação lá. Mas na verdade a gente se sabe que a vara... É levedura o nome da vara. Não, a vara ela tava cheia de levedura. Tava cheia de ficava bactéria. ali, não tirava, né? De fungos e bactérias também, né? Uhum. Que fazia o serviço, né? Quem faz o serviço é a levedura, não a gente. A gente só faz a receita, mistura Quem faz a cerveja é a levedura. e trata bem a levedura pra poder fazer o serviço bem. Já que tá falando da parte de história, tem qual é o primeiro relato de cerveja? De onde começou, origem e tudo mais? Começou onde é hoje mais ou menos o Iraque. É o povo sumério. Quando o povo parou de ser nômade e começou a ficar num lugar só, com agricultura e tudo mais. Eu cheguei a ler uma versão que se parou de ser nômade por causa da cerveja Isso. até. Tem isso também. Tem um documentário que eu não tô lembrado do nome, que quem produziu foi o History. Existe toda Então uma deve ser verdade. Existe toda uma argumentação nesse documentário que a humanidade ela se organizou e em muitos aspectos evoluiu por conta da cerveja, das bebidas em geral fermentadas, né? Também dizem que a gente só tem geladeira hoje graças à cerveja, porque foi desenvolvido um sistema de resfriamento para cerveja, e aí sim, hoje a gente tem todo geladeira e tudo mais. Cerveja movimentando o mundo. E descobriu que do suco desses grãos se podia fazer uma bebida fermentada. Agora os caras, olha, a gente descobriu por algum, sei lá, como é que foi descoberto isso? De repente deixaram o grão lá dentro do cesto, uma chuva encheu de água ali. Aí
O cara abriu e falou Aí assim, ele pô, falou, bebê. "Oxe, aí agora, eu tô com fome, eu Tô bebo com isso sede." daqui, eu morro, ou, sei lá, vou arriscar. Ele tomou, ficou bem. Tem um livro, o nome do livro é A História da Bebedeira. Tá. O autor, ele fala justamente sobre conta a história da relação que o homem tem com bebidas fermentadas e cerveja, incluso, e bastante, né? Uhum. E tem uma parte lá do livro, quando ele fala sobre as origens, tem um local lá no Oriente Médio que encontraram um sítio arqueológico onde eles encontraram um lugar isolado e alto, como se fosse tipo um monte, saca? E aí, nesse local, tem uma construção, templo lá dos pré-suméria, né? Onde os arqueólogos, eles encontraram tipo umas cisternas. E aí foram fazer coleta dos vestígios, do que eles guardavam ali naquele local, entendeu? Uhum. Aí fizeram um perfil lá em espectrofotometria e descobriram que era cerveja. Era a cervejaria da época. Conjecturas deles a respeito daquilo é o seguinte, poxa, tinha um assentamento ali a uns quilômetros. E tinha esse local aqui alto que se guardava grãos que fazia cerveja. Aí o autor falou assim, não é escape de imaginar que, né, nesse assentamento onde existia uma cultura de agricultura, né, de repente esse local era um local onde os trabalhadores ficavam ali no fim do dia, iam receber o seu salário, que era também a cerveja. Inclusive, o povo sumério, como ele era bem organizado em relação às leis, tinha lá, por dia o trabalhador tinha tantos litros de cerveja, aí os funcionários do governo tinham tantos litros de cerveja disponíveis. De cerveja. Era isso, era que nem... Era, Muitos são hoje em dia, né? Então. E cerveja, tá entendendo? Desde a questão da escrita, existe relato de cerveja. Sim. A gente vê muitos desenhos, né, antigos, que o pessoal fazia todo o histórico nas paredes das cavernas e já tinha relatos de cerveja. Uhum. Antigamente, eles tomavam cerveja numa jarra gigante e compartilhavam, não era o copo único para cada assim, pessoa, né? Um canudo ainda. Porque ficava o grão em suspensão em cima e a bebida ficava embaixo. Aí os caras Canudo. iam para os locais lá e dividiam. filmando lá. Então era tipo um ato comunitário. É hoje em dia bem, mas... Muito relacionado com ritual, com festas e tudo mais. Mas também tem o fato de que beber cerveja antigamente era mais seguro do que beber água. Porque água era contaminada. Sempre foi. Tem álcool, né? O álcool já em certos aspectos sempre foi, né? Sempre foi. Que absurdo. Não, sim, cara, é sério. É que vocês não sabem, assim... Essas leveduras, elas produzem isso. Foi um mecanismo que elas encontraram biológico para poder impedir competição. Impedir que outros micro-organismos consumam a comida dela. E o álcool, por conta disso, ele impede contaminação. Às vezes de micro-organismos que vão nos causar doenças. Porque a Saccharomyces, ela não nos causa doenças. Ela faz parte, inclusive, da nossa flora. Ela tá ali de boa, entendeu? Vivendo em harmonia com a gente. Sacou? Então, numa época onde não existia água, né? Fontes seguras de água, saneamento básico, as pessoas, elas acabaram, por conta, né, de empirismo, entendendo que era mais seguro beber cerveja e outros sucos fermentados do que água. Tem um santo padroeiro da cerveja. Certo. E a história dele é, mais assim, eu não sei datas e nem locais. Mas existe onde ele era abade, o local, as pessoas estavam morrendo por conta de doenças. E aí ele disse que orou a Deus e teve um insight. Bora beber. Tipo isso. Não, assim, olha, gente, não bebam água. Bebam cerveja. Meu tio já falava isso. E as pessoas... O que é isso? Isto, meu amigo, é uma caneca de meio litro. Uma caneca de meio litro? Uhum. Eu vou pegar uma. Mas já bebeu bastante. Comenta sobre as mulheres no papel da cerveja, assim. Quando a população deixou de ser nômade, começou a agricultura, a agricultura ainda era uma tarefa da mulher. Enquanto os homens saíam para caçar, a mulher cuidava da casa, dos filhos e da agricultura. E aí conta a história que elas colheram os grãos, esqueceram na chuva, os grãos se umidificaram, aconteceu uma fermentação que eles atribuíram aos deuses da época, foi feita a cerveja. Então, quem começou com essa história de produção de cerveja, mesmo que sem querer, foi a mulher. E isso continuou quando a cerveja foi difundida na comunidade. Antigamente, eles usavam muitas frutas para deixar a cerveja com um gosto mais agradável. Quem fazia a cerveja era a mulher.
Então Legal. a gente começou nisso também. Na Idade Média, as cervejarias, que parece que quem tomava conta desse processo de produção, eu lia, eram as mulheres. Depois que Era isso aí foi também. passando pra uma questão mais industrial, aí os homens começaram a também a mexer com isso. Mas já eram as mulheres que sabem das receitas, elas que sabiam dos processos, elas que faziam tudo. Engraçado nesse processo de começar com as mulheres e hoje em dia ser uma coisa... Ser um meio muito machista Ser ainda, exatamente. né? Muito machista. Se tornou uma coisa meio... A ideia do homem bebendo a cerveja e tudo mais. É, Né? E não uma coisa também feminina. Na verdade, pra todos, né? Não necessariamente todos, pra mulher. Eu vi uma história de uma cerveja que era feita... A fermentação era feita através do cuspe de algumas senhoras. Você sabe alguma coisa do tipo? Eu sei que no Japão eles faziam nos tempos antigos saquê assim. Você pegava o arroz, deixava ali um tempo, depois as mulheres colocavam na boca, e depois ficavam cuspindo ali e deixavam o arroz fermentando pra virar Tem uma bebida aqui na América arroz, Latina, não sei o nome agora. Tem, no Brasil Os índios também. Fazem isso com a mandioca. No caxiri. Caxiri é assim. Bebida. Fermentado com a saliva. No Peru também é comum, eles fazem a chicha morada desse jeito. Acho que é esse. Acho que chega a ser esse. É alguma coisa com milho, aí também Isso, tem é a com milho, mastigação. exatamente. E tal. Aí é uma linha de produção de senhora. E eu acho que Isso. ainda rola coisas assim. Mas não é desses cerveja, né? locais- desses É locais cerveja. É cerveja? É mais cerveja. afastados. Só que a fermentação é feita depois que a pessoa cospe, tipo, num negócio de barro. Aham. Aí todas elas vão cuspindo. Aí joga o Aí cuspe você, na deixa, bebida. aí você deixa uns meses lá fermentando e tal. Aí quando. Entendi. É uma rica cultura ali de micro-organismo, né? Porque Sim. cada um cuspindo um pouquinho fica, né? Deve ser uma delícia. Disseram que o Não sei se gosto. fica legal. Disseram que o gosto não é muito agradável. Fermenta. Fermenta. Mas Fermenta um monte de coisa. todas as histórias que a gente vai comentar aqui, até as próximas que a gente vai comentar, eu sempre fico perguntando quem? Quem o quê? Quem descobriu isso? Tipo, quem foi que pegou o cuspe de uma senhora de milho e falou assim: isso ficou gostoso. Cara, não sei. É cara." igual a maniçoba. Maniçoba? Isso daí só Maniçoba é Deus um negócio que é feito no Pará com a raiz da mandioca, que tu tem que deixar ferver por 7 dias. Sim, se Mas você tu beber tomar, menos, tu morre porque você é tóxica. morre, exatamente. Quem foi Tipo, o... quem foi que Quem foi que perdurou? Tem várias coisas Exatamente. Não, assim que a gente sabe. 3 dias não Quantos, deu. quantos morreram O José até? Os caras morreu vão ali. testando. Vamos Não, tentar daqui mais não um. dá. Pegou 7 índios, né? mas- Escreveu, ei, segunda-feira, terça, quarta. E por quê, né? O de sábado falou, Esse morreu, não. Mas por quê? Por que insistir, né? Caramba, não consigo eu entender. tenho que beber essa água dessa Cara, eu mandioca. preciso beber isso aqui. Isso parece que vai ser muito gostoso um dia. Muito. É. Bom, caiu duro. Aham. Beber cerveja, como é um produto, em sua maioria, amargo, A cerveja, ela não é amarga. A cerveja, ela é doce. O suco do grão, ele é doce. Doce da vida que está na cerveja vem do grão. E o amargo da vida que está na cerveja vem de outro ingrediente da cerveja. Que, inclusive, não fazia parte da cerveja dele sua descoberta. Que é o lúpulo. o lúpulo, ele tem gosto doce? Não, o lúpulo é amargo. Amargo, Isso. então. Inclusive, foi uma descoberta de mulher também. Foi uma monge, né? Uma mulher que descobriu, foi a Idelgarda. E ela fazia várias experiências com flores e plantas em geral. Uhum. Aí ela descobriu o lúpulo, que ele tinha essa substância que deixava as coisas mais amargas, mas tinha uma propriedade que conservava O lúpulo também é conservante. alimentos e A tudo cerveja mais. estraga rápido. E aí o lúpulo entrou nisso pra entendi. conservar. Então, a maioria das cervejas mais amargas, elas se conservam por mais tempo. Entendi. E as cervejas menos amargas, Então, no elas processo de estragam mais produção, a quantidade de lúpulo é pelo tempo que vai ficar? Não necessariamente. A gente tem inúmeros estilos de cerveja. Uhum. Então, quando a gente fala da cerveja de grande massa, a gente tá falando de um estilo só. Uhum. Brahma, Skol, Heineken, tudo isso fazem parte de um estilo. Tá. E a gente tem mais aí de 150 estilos de cerveja. Uhum. Então, existem estilos, por exemplo, a India Pale Ale, que o pessoal chama de IPA. Ela é uma cerveja que a característica dela é ter um amargor muito alto. Uhum. Independente de tempo de prateleira e tudo mais. É característica desse estilo. Tá. Então, eu gosto de uma bebida amarga. Então experimenta a IPA, que ela é uma cerveja amarga. Não, eu não gosto de cerveja porque é amarga. Existem milhões de tipos diferentes de cerveja que não são amargas. Uhum. Não tem nada de amargor. As cervejas que são ácidas, por exemplo, uma Berliner Weiss não tem amargor. Verdade. Uma Witbier, que é uma cerveja leve, que tem casca de laranja, tem semente de coentro, Uhum. ela tem um amargor muito baixo. Então, existe cerveja
pra todos os gostos. Sim. Se você não gosta de cerveja, na realidade é que você ainda não descobriu qual é a cerveja que casa com você. Uhum. Então, hidromel não é cerveja. O hidromel, ele é um fermentado de mel e água. Ele é como se fosse um vinho de mel. Então cerveja não é tudo que fermenta. Tem que ter as Cerveja, 4 coisas. ela tem que ter grão, maltado, entendeu? Tá, tem que ter Tem malte. aquelas 4 coisas. É, o grão, o lúpulo, a água Levedura. e a Levedura. É, Beleza. receita básica de qualquer cerveja. Achando que a maioria das cervejas eram amargas, você beber cerveja é um gosto adquirido. Você bebeu a primeira vez cerveja e tu falou assim, porra, isso aqui eu nasci pra isso. Não, tu bebeu e fez uma careta, e aí tu foi bebendo e foi pegando o gosto. Eu acho que depende muito, porque a primeira cerveja que a maioria das pessoas são São expostas as populares. são né? as cervejas populares. Aham. E querendo ou não, é um pouquinho amarga. Uhum. Então, tudo que é amargo, ácido, azedo, o nosso corpo tem como rejeitar, porque ele acredita que pode ser um veneno, alguma coisa. Então, é a primeira impressão que a gente tem, não, é amargo, é ácido. Uhum. Mas não, tem gente, eu acho, que gosta de primeira, assim, de cerveja. E depois, quando a gente vai entrando, principalmente nesse universo de cerveja artesanal, que a gente fala aí de cerveja ácida, de cerveja com aromas e sabores animalescos, que a gente estava conversando antes. Então é um mundo gigante. Então tem pra todo mundo. Uhum. E cada um tem que achar o seu estilo preferido. Então, a gente, como sommelier de cerveja, acho que a nossa grande missão é essa. Eu não gosto de cerveja. Por quê? Eu acho amargo. Senta aqui, vamos conversar. Existem inúmeras cervejas doces. Prova essa belga aqui, né? É. Tem muita cerveja pra todo mundo. Uma história que as pessoas elas começaram a querer ver a cor por causa dessa novidade de fazer cerveja filtrada e dourada, né? Aprenderam a Cerveja maltear, clara. os processos de malteação, os níveis Antes de não malteação, era assim né? a aparência da cerveja? Primeiro era feita a cerveja com água da chuva, deixada, né? Beleza. Aí depois foi, né, evoluindo toda a produção e aprenderam a maltear os grãos. Uhum. Que é isso? A gente germina o grão, quando ele começa a germinar, a gente interrompe. Pra facilitar depois o processo cervejeiro. E torra esse grão. Então aí que a gente faz o grão claro, o grão escuro, pra fazer cervejas de Dependendo diversas do momento cores. que você interrompe. É isso? Tu interrompeu o processo de germinação, seca o grão e dá uma torrada nele. Tá. E aí vai vir a cor do... Isso. Dependendo do tempo de torra, né? Isso. E antigamente eles não tinham controle disso. Então o grão era torrado em cima de fogo. Então ele ficava com gosto de defumado, em função da fumaça. E também não tinha um controle de cor. E acabava ficando escuro. Então isso fazia com que a cerveja ficasse mais escura, ficasse turva, ficasse com notas defumadas. E aí teve a Revolução Industrial, aí aprenderam a torrar o grão de forma controlada. Ah, tá. E essa forma controlada permitiu torrar só um pouquinho, continuando com o grão claro. Uhum. Então foi em 1842 quando foi feita a primeira cerveja clara de fato. Nossa. E antes disso era todas as canecas assim, de porcelana, de pedra, de chifre de animais. E quando surgiu essa cerveja clara, as pessoas queriam ver ela, porque era novidade, era uma cerveja bonita. E aí foi quando surgiu os copos de vidro também. Ah, que pra mostrar o quão bonita era a permitia, cerveja. que a É cerveja- que antes não importava a Antes aparência. não. Mas a cerveja escura hoje em dia já é feita de uma forma também mais cuidada. É o mesmo esquema, com maltes torrados, mas esse malte é torrado agora de uma forma controlada. Ah, sim. Então sim. faz com que não... Tem maltes também defumados, existem maltes só torrados. Antes era uma coisa só. Agora a gente já consegue, né? Inclusive tem É. cerveja com gosto defumado, né? Halt Que é bem beer. gostoso. É, cerveja com um gostinho de bacon, né? É, de bacon. Mas não é aquela cerveja de bacon que lançaram recentemente. que foi Não, a notícia. cerveja faz feita defumada, Uhum. em fogo, e aí tu vai sentir notas defumadas. Tu toma a cerveja e tu sente como se tu estivesse comendo alguma coisa defumada, Você entendeu? fala a nota, é aquele gostinho no finalzinho que você percebe que... Não, que... pode ser um aroma, pode ser um sabor, tem um toque defumado, independente se for no aroma ou no sim. sabor. Se bem que essa aí, eu acho que ela tem mais do que toques. Ela é bem né? defumada. Ah, bem defumada. Como Uma se vez eu tivesse provei... comendo realmente algo defumado. É. uma de toque chocolate. Nota Tem, chocolate. tem. Não, eu Bubble provei. chocolate da Eu Fuller, provei né? e é horrível.
Tu é doido? Fala uma coisa só se a cerveja fosse... Ela não é o teu tipo de cerveja, então... Ela não é a cerveja que tu gosta. É uma não é que tu diga que ela é ruim, porque, por exemplo, tu gosta desse... Tu gosta? Eu gosto. também gosto. É uma roxinha com embalagem roxinha, não? É uma inglesa. Ah, tá. É Deve da ser. Fuller. Eu tive da Fuller. Young's. Perdão. É que talvez eu estivesse esperando um gosto mais doce. Tô esperando chocolate. Eu tô achando chocolate álcool. com álcool. Pô, perfeito. Definido. Quando a gente começa a estudar estilos de cerveja, por exemplo, se tu soubesse que a Stout viu no rótulo Double Chocolate, tu achou que era uma chocolatada praticamente, né? Sim. Muito chocolate. Quando a gente começa a estudar, a gente sabe que a Stout ela tem um gosto mais torrado e tudo mais. Então, o estudar cerveja, na minha visão, é não se decepcionar com ela. Entendi. Porque se eu sei que a Stout tem essas características, entender o rótulo. eu vou abrir a garrafa e vou saber o que eu tenho que esperar. Já sei o que esperar, né? Né? Exatamente. Mas engana, por exemplo, Double Chocolate. Nossa, deve ser uma delícia. Aí tu abre e não tem o Double Chocolate que tu Imagina, de repente, esperava. era um chocolate alcoólico. Não. Pode Um licor uma de... Maria. O licor de chocolate, né? Você falou sobre tipo de cerveja. Essas populares já tem um tipo só, não é? Isso. Qual Tem é um o tipo estilo. delas? Elas são American Lager. Ah, não é Pilsen? Acho que a maioria que eu tinha visto é Pilsen. Vamos com calma. Primeiramente, as mais populares são a American. Lager. Tá, que devem ser mais populares também nos Estados Unidos, ou não? Sim. Sim. Ela já, na No verdade, mundo a American todo, Lager, né? ela representa, acho que no pelo mundo menos metade do mercado, né? Ou mais. Tá, existe uma facilidade de fazer esse tipo de cerveja? Por isso que Não. elas Elas mais são populares? difíceis, inclusive, de se fazer. Por que são mais populares? Porque elas são cervejas leves. Por exemplo, voltando à tua Double Chocolate. Mesmo se tu tivesse gostado, dificilmente tu tomaria, sei lá, 2, 3 litros dela. Porque não é uma cerveja fácil de ser tomada, né? American Lager é uma cerveja leve, refrescante. Toma litrones. Tu vai fazer um churrasco. Vamos pegar cerveja, porque é uma coisa refrescante, leve. E American Lager tem essa característica. Por isso que é a mais consumida no mundo todo. Essa American Lager, Lager. por que é tão diferente? Por exemplo, por mais que eu não entenda muito, eu sei que, por exemplo, uma Kaiser é mais aguada do que uma Brahma. Porque até o leigo ele tem essas percepções. Por que é a mais aguada? Sendo que ela é do mesmo tipo. É formulação de receita. Mas todas elas, quando a gente fala assim, é uma cerveja mais aguada, quer dizer que ela tem um corpo baixo, falando isso tecnicamente. Ah, tá, entendi. Ela tem um corpo baixo, ela tem um corpo alto. Uma cerveja encorpada, ela tem um corpo alto. Ah, é por isso que nos comerciais sempre tem uma cerveja encorpada. Isso, as pessoas querem, né? Sentir o gosto da cerveja. Porque quando fala aguada, a situação parece tangue, quando eu digo, entendeu? Então você tem uma quantidade de suco para 5 pessoas, aí chega uma visita e tu põe mais Põe água. água. Tipo Dá isso. essa sensação E assim. ela que fica tem... com o corpo baixo, ela fica mais aguada. Se tu pegar, por exemplo, um suco concentrado de maracujá, ele é denso. Exato. Ele é encorpado. Aí tu vai diluindo ele vai diluindo. ficando aguado. Perfeito. Mas assim, todas essas cervejas, American Lager, falando de Kaiser, Skol, infinitas dessas marcas mais comuns, elas têm um corpo baixo. Tem algumas que são mais aguadas, um pouquinho mais encorpadas, tem. Mas todas elas se enquadram no corpo muito baixo. A diferença é mínima. Quando a gente começa a entrar nesse mundo de cerveja artesanal, a gente vê que tem corpo alto de cerveja e que nem a cerveja mais encorpada do que a gente está acostumado a tomar chega perto disso. Entendi. Então são cervejas que acabam sendo até, de certa forma, licorosas, grossas. Então, Quais são os tipos mais conhecidos? Tem essa Pilsen que o Thiago falou, assim, mais conhecidas, assim, mais populares. isso é difícil. E no Brasil também é muito difícil, porque eu sou do Sul e lá a cultura cervejeira já É mais forte. é né? mais forte. Com certeza. Então lá dificilmente tu vai pegar um consumidor de cerveja tradicional, comercial, que nunca tenha ouvido falar de IPA. Entendi. Então lá a gente já sabe que é IPA. Lá a gente já sabe que é Weiss, que é uma cerveja de trigo. Então, falando desse mundo artesanal, eu acredito que existam preferências. Então, hoje aqui no Norte, eu sinto que as pessoas estão muito numa onda de IPA. O pessoal que gosta de tomar cerveja tem que tomar IPA, mas não é sempre. Eu já ouvi falar isso. Né? Até porque eu sou muito de cerveja amarga. Porque Ela é tem muito lúpulo. Tem mas muito lúpulo. Muito A carga de lúpulo dela é muito alta. eu tô aprendendo. 10. Entendeu? Ela Eu- tem muito lúpulo. Na minha opinião, acabou que IPA virou um status. Na verdade, entendi. se eu chegar num bar e dizer assim, eu quero uma IPA, quer dizer, nossa, o Pessoal, cara ali entende. Manjador de cerveja. A lenda é que a IPA surgiu
tipo, de uma maneira nada Convencional. glamurosa, nem cheia de status, que era os ingleses, nas viagens pra Índia, Isso. eles levavam cerveja, só que a cerveja estragavam no Isso. caminho. E aí eles desenvolveram essa cerveja com mais lúpulo, que era pra conservar por mais tempo, né? Não só mais lúpulo, mais alcoólica. Eles tinham que fazer, eles pensavam assim, porque na Índia eles não faziam cerveja, né, por causa da temperatura. E aí tinha muito inglês lá. E inglês, cerveja. Sim. É aquela Claro. coisa, né? Combinável. Então eles começaram a se desenvolver de maneira intuitiva, uma cerveja que tivesse uma carga alta de lúpulo pra Aham. conservar a cerveja na viagem longa dentro dos navios e também com o teu alcoólico mais elevado, porque o álcool também já se sabe que, né, ele conservava a cerveja. Tá. E a IPA, o nome dela é India Pale Ale. Indian em função Pale Ale, dessa sim. viagem Pra para... Índia. Olha as que Índias. engraçado, surge com essa demanda, né? Aham. Aí as outras escolas cervejeiras começaram a fazer suas versões. As suas versões dessa receita que surgiu nessa situação. Aham. Cada receita, ela tem mais ou menos uma historinha, porque isso daí não é uma coisa assim, vamos dizer assim, eu quero criar uma receita. É uma demanda local, uma demanda do necessidade. tempo. Uma preferência. Surge e aí depois se estabelece como um estilo. Porque tem órgãos que regulam isso aqui no mundo, né? Certo. Tô vendo aqui a lista de países que mais bebem cerveja. Estou um pouquinho... A China, parece que é a China, né? É? A China tem que- A Tem que China ser é a que porque mais cada- produz. Ah, Mas mas produz, aí né? em volume com certeza. Isso aí, acho que é... Aí os brasileiros deixam a desejar, né? A gente tá lá... o primeiro lugar tá a República Tcheca. Eles bebem mesmo. Bebe pra caramba. Segundo lugar, a Alemanha, lógico, eu tava imaginando. Terceiro lugar, Estônia. A Europa tá mandando ver. Irlanda. E aí desmente muita coisa também, que fala, cerveja tem que tomar no calor, no verão. Aham. Esses países, verdade. por exemplo, fazem muito frio Muito também. frio, assim. Como que eles bebem tanta cerveja? Então, Aham. cerveja é bebida pra todos. todas as épocas do ano. Não, aqui foi totalmente uma coisa marketing cultural mesmo. Assim, Cultural. a pessoa tá na Porque o nosso país é praia, tropical, entendeu? tá aquele negócio bem Porque quente. o nosso país é tropical e aí E tinha um faz estilo sentido. que faz sentido com refrescância e aí juntou uma coisa com outra, pronto, cerveja é pra tomar no verão. Então, né? também existem cervejas para determinadas, até épocas do ano, para, enfim, ocasiões especiais. É. O que a gente fala muito nos cursos de cerveja é o seguinte: o vinho, a champanhe, enfim, são bebidas mais glamurosas, né? A cerveja acaba sendo, vamos tomar uma cerveja ali no boteco. Não é marginalizada também, mas não tem tanto glamour quanto outras bebidas. E aí no curso a gente apresenta tantos estilos que são glamurosos também. E aí a gente começa a falar até de harmonização. Então, tomar um vinho aqui com esse queijo. Cara, mas Fala tem do cerveja pra comer, pra tomar junto com o queijo. Aham. Então é algo mais glamuroso também. A gente consegue... A cerveja, na minha opinião, é uma bebida muito versátil. Sim, pra A quantidade gente também, né? consegue tomar vários litros na beira da piscina fazendo um churrasco e a gente consegue abrir uma garrafa envelhecida, especial, sei lá, num aniversário de sei lá o quê, enfim. Aham. Tem cerveja pra ocasião também. Sim. A gente passou o ano novo na casa de um amigo, também ele é cervejeiro. Ele abriu a Imperial Stout. Magia é essa. É uma cerveja, é um tipo de cerveja. Entendeu? Essa daqui, eu comprei essa daqui. É um estilo um estilo. extremamente Vamos tomar essa daqui alcoólico, especial. encorpado. O teu alcoólico de uma cerveja importa para ser considerado cerveja ou não? Não Não. importa, mas parametriza, vamos dizer assim. Por exemplo, pra ser uma Pilsen, ela tem que ter de 4 ponto alguma coisa até 5 alguma legal, coisa. certo. Então, o álcool acaba fazendo essas separações também. Por exemplo, essa Riz que o Antônio acabou de falar. Pra ser uma Riz, ela tem que ser uma cerveja muito alcoólica. Senão, ela não é enquadrada Dentro nesse do estilo. Entendi. Lembra que eu falei que tem órgãos que regulam os Ah, estilos? sim, sim. Pois é, isso faz parte também do estilo. Uma janela de ter alcoólico que é permitida, entendeu? Pra ela estar dentro de um estilo, com suas características certinhas. Pra falar que eu participei da prova do Antônio no curso de sommelier, ele precisou fazer um cardápio, preparar uma harmonização, Olha só, Masterchef. harmonizando a Foi preparado comida. pelo chefe, mas a gente que... Mas não foi tu que indicou lá o Sim, cordeiro? a gente que indica de acordo com o estilo de Você cerveja vê o que combina. prato, você vê a comida e você fala assim, já sei o que combina. Sim, porque eu não falei no curso sommelier que a gente também estuda sobre Sim, essas sim, questões. sim, sim. Inclusive, a Débora falou, dava aula de harmonizações pra gente lá. Mas uma das provas é essa? Tu Sim, saber harmonizar. você saber harmonizar o estilo da cerveja, um tipo de prato de comida, de forma a fazer uma
né? Um casamento e uma experiência diferenciada. As pessoas têm muito isso quanto ao vinho, essas bebidas que as pessoas que no imaginário popular elas são mais sofisticadas ou, sei lá, glamorosas. Não tô ali no restaurante, aí, veja a carta de vinho. Isso aqui combina com o quê? Se o cara não for fazer um curso de sommelier de 5 meses, 6 meses, se ele for só um consumidor que quer mais ou menos entender, tipo, vai fazer um jantar em casa ou vai fazer alguma coisa no fim de semana, quer entender que tipo de cerveja combina com que tipo de comida. Tem algumas dicas rápidas, básicas, assim? Tem algumas dicas, mas algumas regrinhas, mas toda regra tem a sua exceção. Não compre dobro e nada. É tudo mentira. Então, por exemplo, a regra mais básica de harmonização que a gente tem é cervejas leves com pratos leves, cervejas mais intensas com pratos mais intensos. Tipo uma feijoada, assim. É. Um negócio mais pesado. Se tu tomar, por exemplo, uma Pilsen, uma American Lager tradicional com uma feijoada, a feijoada vai sumir com a tua cerveja. Tu só vai colocando os dois na boca, a feijoada e a cerveja, tu não vai sentir gosto de cerveja, porque ela é muito leve. Então, pra acompanhar... Diz leve é o quê? Ela não tem intensidade de sabor, de aroma. Não é tão encorpada? Não é tão encorpada, não tem tanto álcool. A Kaiser tem que ser um arrozinho com então, alho, sal. Então, quanto mais encorpada... Eu acho que com alho... Já tá dando já pode sobreviver. Mais uma comida também mais forte. Quando a gente fala de harmonização, a gente tem várias diretrizes, tá? Essa é uma diretriz que a gente fala por equilíbrio de forças, né? Então, se a gente for comer um prato mais leve, vamos pegar uma cerveja mais leve. Que aí eles não vão brigar, não vai ser alguma coisa... Nenhuma vai sobressair totalmente. Exatamente. Mas, assim, existem, por exemplo, falando da feijoada... A gente falou antes da cerveja Witbier, que é uma cerveja que tem casca de laranja, que tem semente de coentro. Às vezes vai ficar legal essa combinação. Apesar da cerveja ser leve, ela tem toques de laranja. Entendi. E muitas vezes a gente come uma feijoada com rodelas de laranja. Então talvez a cerveja vá complementar o prato. Aí são várias diretrizes e variáveis, regrinhas. E dentre esses tipos de cerveja, quais são as cervejas leves mais comuns e quais são as cervejas mais encorpadas mais comuns, assim, pro cara saber o que procurar no supermercado, por exemplo? Então, tudo que for Pilsen, American Lager, Witbier, são cervejas mais leves. Certo. Weiss, ela é uma cerveja não intensa, ela tem alguns aromas e sabores específicos, mas não é muito intenso, porém ela já é uma cerveja mais encorpada. Quando a gente fala de corpo, a textura que ela tem na boca, que nem a gente estava falando antes, do suco concentrado e do aguado, né? Então, apesar de ela ser mais encorpada, ela ter mais peso, ela não é uma cerveja tão intensa de aromas e sabores. Aí, quando a gente fala de uma cerveja intensa, encorpada, alcoólica, a gente já pode ir pra Riz, que é uma Russian Imperial Stout. Então, uma cerveja escura, tem exemplares aí com 15% de álcool. Imagina. Então, uma cerveja intensa. Certo. Com o que a gente harmoniza isso? Acaba ficando difícil também. Porque se a gente colocar um prato muito intenso pra combinar com essa cerveja aí... Vai um brigar com o outro vai na boca. Destruir nosso... Não, você vai ter uma experiência que depois pode resultar num hangover, como dizem por inglês. Então... Até um grupo de alunos do curso, eles fizeram essa Riz, essa cerveja encorpada, alcoólica, escura, com toques de café e tudo mais, harmonizando com um brownie e sorvete de baunilha. Ficou uma delícia. Legal. Presente de cerveja, pode ter só o brownie com... Eu tomei uma vez uma cerveja de café muito gostosa, eu não lembro o nome. Deve ser uma stout. Foi tu que serviu. Stout é escura, né? É uma cerveja inglesa, onde a gente vai geralmente observar escura, onde a gente vai observar um sabor e um aroma puxado para esses grãos torrados e café, você tá entendendo? E aí, e outras notas, dependendo da complexidade. Tem que ter café. Sim, você vai encontrar torre e café. Sabor, tá? Não o café propriamente. Não o grão? Não tem grão de café. Não tem grão de café. Ah, que triste. Porque o café natural, ele é verde. Então ele passa por um processo de torrefação pra ser o café que a gente toma, né? E o malte passa por esse mesmo processo. Então essas notas, esse torrado aí lembra. O sabor lembra, mas não necessariamente existe. Não é de café. Não necessariamente nós não podemos adicionar café também numa cerveja, entendeu? Porque a gente tem aí um mundo de coisas pra poder experimentar. Eu vi que essas coisas, tipo café, chocolate, mel, qualquer coisa do tipo, existe momento que você pode adicionar.
Não Sim. tem isso? Você sim, pode dependendo da adicionar. receita, você pode adicionar. Você pode adicionar no momento lá da produção mesmo ou finalizado no final, Isso, que é. depende, isso. Depende da tua receita, depende do estilo. Ah, tá, mas existe um. É melhor no meio da Se produção. você, não tem Depende, melhor. Depende, tudo depende. Depende. Depende É. do teu objetivo, né? É. Do que tu quer atingir com aquele... O gosto, sabor, felicidade, céu. Por exemplo, assim, se a gente for colocar uma fruta, falando aqui do norte, cupuaçu. Se a gente colocar o cupuaçu Já gostei. no meio do processo de fabricação da cerveja, o processo quente, a gente vai cozinhar essa fruta. Isso. Sim, sim. Então o cupuaçu não vai ficar com aquele Gosto gosto, de cupuaçu. aroma fresco de cupuaçu. Então é melhor a gente colocar essa fruta quando a cerveja está sendo finalizada, Aham. porque aí não vai mais cozinhar a fruta. Outra coisa, se a gente for colocar semente de coentro, que é comum em Witbier, é um tempero. Então, para extrair todo o aroma, todo o sabor, precisa de temperatura alta. Uhum. Então, a gente põe essa semente de coentro no meio de um processo quente. Certo. Uhum. Então, depende do que tu vai querer. Vou colocar morango. Se eu colocar morango no processo quente, eu vou cozinhar o meu morango. Então, no fim, eu não vou ter aromas e sabores de morango, e sim de uma geleia de morango. Então, varia muito. Temos que comemorar. Ô, taberneiro, uma garrafa do seu melhor vinho. Pode deixar. 5 moedas de ouro, vai. Aí. A cerveja, quando a gente fala assim, principalmente pro público leigo, já fez cerveja em casa? Como assim? Dá pra fazer cerveja em casa? exato. E antigamente, assim, nem falando de tantos anos atrás, era comum ter essa prática de fazer essas bebidas em casa. Minha avó fazia cerveja, fazia guaraná em casa. E aí acabou que tudo isso se industrializou de uma maneira que as pessoas sim. pararam de fazer. Mas hoje, enfim, eu acho que tudo é cíclico, né? Sim. Então, foi pra uma era muito industrial, aí hoje as Aham. pessoas estão procurando mais feito em casa. Tanto É. que tem o hambúrguer artesanal, a Sim, cerveja sim, sim. artesanal. Volta pra essa fazer em casa, Uhum, né? Voltou um gosto Voltou. pelo que é feito à mão. É. Podem pensar mais saudável. É. Não, entendeu? Não, assim, essa ideia de mais saudável, uma coisa menos. Uma coisa mais exclusiva, tipo, nem todo mundo vai ver. exclusivo também, E tipo né? assim também, você sente satisfação quando tem que fazer. Pra quem gosta de cozinhar, Uhum. né, coisas desse tipo, você sente satisfação. Porque Então, cozinhar, né? Já que vocês fizeram, como é que. Resumindo, por favor, não fazem meia hora falando. Como é que seria um processo de produção de cerveja? O que a pessoa tem que já começar a pensar? Onde já começa? Tem que ter algum equipamento. Esse equipamento se encontra em qualquer lugar? Sim, você compra e, assim, hoje em dia tá muito difundido comprar equipamentos cervejeiros em lojas, né, brew shops. Mas Você tem, consegue tem alguma coisa específica? Tipo, algum. Apesar da gente fazer cerveja em casa, existe um equipamento cervejeiro. Sim, isso. Que nada mais é que uma panela grande que tem uma torneira. Isso. Então, se tu tiver uma panela grande em casa, tu vai lá, fura, põe uma torneira e pronto. É o suficiente pra sim. fazer cerveja em casa. A gente consegue adaptar muita coisa do dia a dia pra fazer cerveja. Aham. É claro que vai ter que comprar algumas coisas. Tem que comprar um termômetro pra controlar a temperatura. Tanto no processo quente como no processo frio. Resfriamento da cerveja que precisa ser feito. Às vezes a gente precisa comprar um equipamento mais específico, ou se não, vai no gelo mesmo. Então tem Aham. vários métodos, fala assim, do mais roots pro mais glamuroso. Sim, né? Então a sim. gente consegue fazer cerveja de várias formas. Como qualquer hobby, né? O cara, Então, o existe, nível de investimento dele depende do quanto ele quer. Exatamente. Eu cheguei a ver um caso do cara que o pai dele era cozinheiro, então ele já moía, triturava, fazia tudo em Que casa. foi parte do processo. Você acabou de falar da moagem do... E enquanto tem gente já deve comprar pronto Já também. compra pronto também. Uhum, Então vai da tua paciência, né, da tua vontade e do teu investimento. sim. Aqui eu tô vendo a parte das etapas de produção, e aí já começa aqui com moagem. Isso. Você tem que moer o grão de um jeito que tu não destrua ele muito, tá entendendo? Que Porque grão? na casquinha, o do malte. Tem que ser malte. Assim, tem que Pra- ser malte obrigatoriamente pra ser cerveja. Onde é que tu compra malte? Nos brew shops. Assim, Em lojas especializadas. Que vendem malte. Muito embora eu acho que de repente consiga fazer malte em casa, mas aí tem que uma coisa mais rudimentar, né? Aí é. Aí tem aqui braçagem. Isso envolve toda a parte quente do processo. A gente pega esse malte de cevada e
E quando a gente vai comprar um malte, existem muitos maltes também. Não é, eu quero 2 quilos de malte Achei cevado. que era Qual 2 malte? Exatamente achei que isso. fosse Dá malte, 2 quilos de acabou. malte. É. Não, Qual existem malte? muitos. Milhões. Aí a gente começa, tem um malte base, tem um malte escuro, tem um malte que tem gosto de amêndoa, tem um malte que tem gosto um pouquinho de biscoito, tem Mas um mais isso adocicado. é natural ou já é modificado de alguma forma? Tudo é cevado, Isso. mas ele é modificado tanto geneticamente quanto no processo de malteação. Caraca, olha só. Então, eu vou fazer cerveja. Cara, você tem que estudar malte. Sim. Tu vai ter que estudar lúpulo. Não existe um lúpulo, existe muito. Quando a gente começa a fazer cerveja, geralmente a gente pega uma receita pronta da internet. E aí depois vai entendendo por que eu usei aquele malte, por que eu usei aquele lúpulo. Entendi. E aí essa abraçagem que tu falou é todo o processo quente. A gente Aham. pega esse malte que já foi moído, mistura ele com água e aí vai controlando tempo e temperatura. Sim. Mas é braçagem porque tu fica ali no braço Tu vai misturando, ter que né? mexer. Caramba. Tem que mexer. Tipo fazer uma sopa, entendeu? É um sopão. Eu gosto quando é bem intuitivo, braçagem. É filtração do mosto. Quando a gente mistura o malte e a água nessa primeira etapa, A água já entra aí, então. controla a Senão tu vai temperatura. ficar batendo grão ali, moendo. Aí a gente controla tempo, temperatura, a gente faz o mosto, Certo. que é essa sopa de malte, vamos Assim. dizer assim. Isso se chama mosto. Certo. Aí a gente precisa passar por um processo de filtração. Uhum. Dentro desse mosto, tem todo o bagaço do malte. Então tem casca, tem o próprio bagaço mesmo. Pedaço de grão mesmo. né? Pra gente seguir pra próxima etapa, a gente tem que se livrar de tudo que é sólido, porque a gente continua só com o líquido. Então a gente faz uma espécie de filtração. Aí tem vários meios pra gente fazer isso em casa mesmo. Uhum. Essa parte de filtração pode ser por ebulição aqui? Tô vendo aqui. Porque a quarta fase é a ebulição do mosto. Isso é depois que a gente retirou toda a parte sólida. Ah, Quando eu tá, fiquei tá. só com parte líquida mesmo, aí eu passo pra próxima etapa, que é a fervura, é a ebulição. Uhum. E aqui é adicionado o lúpulo. O lúpulo. De novo, isso aqui é só um básico ou sempre tem que ser feito nessa ordem? Sempre é feito dessa maneira. Ah, tá. O Aí- que muda o gosto, textura, tipo de cerveja Ingredientes. são os ingredientes. São as ingredientes e são o passo a passo. Essas 3 etapas que a gente falou, abraçagem, que é mostura, filtração e fervura, acontecem em todos os tipos de cerveja. Porém, principalmente na etapa de mosturação, a gente varia a temperatura, varia o tempo, e isso vai fazer com que a cerveja no final fique mais encorpada ou fique mais alcoólica. Então, Uhum. são vários macetezinhos aí. Entendi. Depois disso, aqui tá falando que é resfriamento. Isso. E aí você deixa... Bota pra gelar, né? Aí Mas tem não pode. vários. Tem que ser Não, rápido isso aí. É. Você quer perguntar, já põe pra gelar logo pra ter um choque térmico ou deixa esfriando? Não, Tem que ser rápido. tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Ou tu resfriamento. tem aquele negócio que tem ali dentro da choperia, aquilo ali serve pra esfriar rápido. Serpentina. Ou então tem outras maneiras. Eu jogo gelo ao redor e deixo na pia lá pra esfriar rápido. Fermentação. E, na verdade, assim, a gente resfria porque a gente vai ter que adicionar a levedura. A Ele tá levedura quente, ele vai é um morrer. micro-organismo, tá vivo, né? Aham. Então ele não sobrevive se a gente colocar na ele numa temperatura alta. Mas na fria Mas sem também começa a fermentar? Aí a gente resfria. Dependendo da levedura, também tem uma temperatura que a gente utiliza e tudo mais. Uhum. Mas, por exemplo, a gente resfria aí até uns 25 graus o mosto, né? Pronto. Aí a gente consegue colocar essa levedura, que vai fazer a fermentação. Uhum. O que é a fermentação? Esse bichinho, esse micro-organismo, ele precisa se alimentar. Então ele vai comer todo o açúcar que tem no mosto. E esse açúcar vem do malte, por isso a importância do malte na Ah, cerveja. entendi. E aí ele comeu o malte, ele vai transformar isso em álcool e em gás carbônico. Transformação. Aqui você não adiciona nada, só deixa... Só a levedura. A parte quente do processo é justamente proporcionar que a gente consiga extrair os açúcares do malte pra ele fazer nesse caldo, pra ele ficar disperso nesse caldo. Beleza. Você entendeu? Aham. E aí, quem faz o serviço da mágica de transformar esse açúcar em álcool e gás carbônico, aí é a levedura. Tu adicionou a levedura, ela vai ter que... Aí ela faz o serviço. É muita gente que chega lá na escola, eles perguntam, tá, mas em que parte que eu coloco álcool? A gente não adiciona o álcool. O álcool é gerado pela Isso foi fermentação. uma surpresa agora. Sério? Eu sempre achei que era adicionado em algum momento o álcool. Não. Ele é gerado. O álcool ele é gerado no processo. Tá, uma É. pergunta então. Então, o teor alcoólico é nesse momento que você vai pegar ele ou não? Na verdade, assim,
A levedura tá ali pra comer açúcar. Sim. Então, quanto mais açúcar ela comer, mais álcool ela vai vai gerar. Aham. O açúcar vem da onde? Vem do malte. Então, quanto mais malte eu Malte ela tiver. colocar no meu processo inicial, possivelmente mais álcool vai ser gerado no final. Entendi. Aí, claro, tem muitas variáveis aí. Se eu quero uma cerveja, por exemplo, de 10, 12% de álcool, eu vou ter que escolher uma levedura, que são várias também, Tá. que a gente pode escolher. Aham. Mas eu vou ter que escolher uma que consiga sobreviver num meio mais alcoólico. Uma perguntinha pro Antônio. Tu falou sobre o saquê. Saquê não é cerveja, é outra forma de produção, é isso? Só que ele é um vinho de arroz. O arroz, ele inclusive pode ser adicionado, né, como insumo para se poder tirar, para se poder ter açúcar na É um na adjunto. cerveja. É um adjunto. O saquê é mais parecido então com soju também, que é de arroz. Sabe o que é Eu soju? não sei o que é isso. Soju é uma bebida coreana também. Não conheço Não também. conheço também não. Tem Olha vários só. tipos de bebida fermentada. A Assim, cerveja é de só que onde que a também é cerveja é de malte. a base de arroz, então. O resto é de Isso. arroz. Muito e- embora a gente possa utilizar o arroz como um O grão vinho é não de maltado uva. Ah, na deixa eu perguntar cerveja, assim também. como o milho, entendeu? Ah, pode usar então. Qualquer cerveja para ser cerveja tem que ter malte, água, levedura e lúpulo. Quando o pessoal fala assim, cerveja de milho. O pessoal fala muito que no Brasil não é cerveja de verdade porque é de milho. Exato. Não, isso aí é coisa... isso aí Assim, não fala dela. No Brasil, a gente tem uma produção de milho grande. Como na China, por exemplo, tem uma grande produção de arroz. Aham. Então é normal que a gente pegue O mau ingrediente. esses grãos, né, que a Aham. gente tem em abundância Sim. e adapte para coisas que a gente precisa produzir. Sim. Então no Brasil, sim, grandes indústrias fazem cerveja com milho. Uhum. Mas para ela ser considerada cerveja, ela também tem que ter malte de cevada. Sempre vai haver, porque Então é Ah, malte de sempre se tu tem cevada. cevada. se tu Tem. fizeres uma cerveja baseada só em milho, eu acho que não sei nem como é que é o gosto disso. Deve ser abominável, entendeu? Mas assim, então, no Brasil é comum a gente usar malte de cevada, porém a gente tem em abundância o milho, a gente usa o milho na cerveja Mas também. sempre vai ter um pouquinho aí de Depende da cevada. receita. Depende da tua Ah, receita. dá pra ser só de milho mesmo. Não. Não. Não, jamais. Pra Dá- ser cerveja tem que ter malte. Tem que ter malte. É. Tá, ok. Dá pra Beleza. ser só de malte, isso sim. Isso Ok. sim. Mas não Dá pra pode ser ser de malte Tem e aquela de história milho. lá E- do Ou dá puro pra- malte. Aham. Já viu? Cerveja puro malte. Isso. Isso aí foi uma estratégia de marketing. Não existe. Essa questão do puro malte, isso que eu quero chegar, né? Que é uma coisa, tem uma coisa até importante para esclarecer as pessoas. É muito, muito importante. No Brasil surgiu essa coisa, vamos dizer assim, né? Como uma espécie de moda para quem gosta de tomar sua cerveja, Aham. no entendimento de que uma cerveja puro malte, né? Ela é superior Ah, uma cerveja. a uma cerveja não puro malte. Mas presta atenção comigo. Entendi. Se eu digo que uma cerveja puro malte ela é superior a uma não puro malte, por exemplo, eu estou dizendo que uma cerveja belga feita lá no monastério, né? Produção limitadíssima, que tu tem que dar teu nome e ir lá, ligar pra eles lá, pros monges, ir lá Uhum. pegar essa cerveja trapista, né? Trapista, Tem um um processo monte de todo trapista. controlado. Ela não é melhor do que uma Brahma puro malte, tá entendendo? Entendi. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque essa cerveja trapista tem malte e mais alguma coisa. Sim, Mas a escola ela não belga é um é puro uma malte. escola que Tem permite fé. diversos São adjuntos. os monges que fazem. Fora o malte, você entendeu? Aham. Abençoada cerveja. Você entendeu? O que aconteceu é que começou muito, principalmente no Brasil, falarem: a cerveja daqui é de milho. Entendi. Né? Então o puro malte acabou virando uma jogada de marketing. É que nem o megapixel nas câmeras. A câmera é uma merda e, pô, 30 megapixels. A cerveja ela é boa ou ruim, não é porque ela tem só malte Mais ou não. malte ou menos malte é de a que questão outro. toda da receita do processo. Sim, Você legal. tá entendendo? Aham, bacana. Como é que a gente define uma boa cerveja de uma cerveja horrível? Ela vai falar depende. Ela fala depende, né? Depende. Depende. Cerveja não é uma ciência exata. Certo. Começa por aí. Quando a gente fala, é uma boa cerveja ou não é. Se a gente for falar de concursos cervejeiros, pra ser uma boa cerveja, ela tem que estar dentro dos parâmetros. Certo. Essa é uma IPA. A IPA tem que ter tanto de amargor, tanto de teor alcoólico. Então, se ela tá dentro desses parâmetros todos, e ainda assim é agradável pra gente tomar, ok, ela é uma boa cerveja e ela pode ser medalhista. Se ela tá dentro desses parâmetros, mas é ruim, aí é uma má cerveja. É uma má cerveja. Entendi. E outra coisa, às vezes eu vou trazer uma cerveja pra vocês e falo, cara, essa cerveja aqui é a melhor cerveja que eu fiz até agora. Aham. Aí vocês falam, não gostei, porque talvez não seja Sim. a cerveja que tu gosta. Entendi. Mas pra ser considerada uma boa cerveja em concurso, aí sim, tem que seguir, tá dentro de parâmetros Certo. pré-estabelecidos já. Uhum. Só que é meio engraçado, porque é que nem concurso de comida, assim, uma coisa que eu sempre fico meio...
vai muito do gosto da pessoa também que tá Vai, testando, sim. né? Eu tava estudando esses dias que a gente vai ter uma prova, uma tal de uma prova final, Né? um curso que talvez Ansiosa por isso. me reprove. Eu tava estudando um estilo inglês que são de cervejas envelhecidas. Uhum. Que é a Old Ale, né? Me avisa se tu passar ou não, senão eu tiro você da gravação, fica só ela. Espera até qual é a data certa. Domingo que vem eu te aviso. Olha aí. Adiciona Os na estilos voz ingleses. e adiciona se ele passou ou Na não. abertura ele já fala assim, não, formado no curso e tal. Gravar 2 versões. Exato. E aí tem lá as Old Ales e as Barley Wines. E aí tem, num dos guias... A cerveja envelhecida que ela passa mais tempo. Isso, fermentando Tu e falou Pale maturando. Ale de uma forma estranha ou tu falou outra coisa? Não, Old Ale. Old Ale. Falei tudo junto, Ah, Old tá. Ale. O Eu entendi ale, outra coisa. ale Ale é é cerveja? Porque tem ale, tem vários filmes americanos que falam ale, é o cara porque significa aí cerveja. outro, cerveja. aí outro filme beer. Também é outro... cerveja, entendeu? Tá. Também assim, são duas- Skyrim eu sei que é ale. Só que pelo que eu É. entendi, a origem das duas palavras é diferente. Ale vem da Escandinávia, de uma palavra lá escandinava que Sim, diz sim, não sim. cerveja. Hoje em dia, existem cervejas ale e lager. Isso é são importante. tipos de fermentação diferentes. Tá. Então, quando a gente fala na IPA, de novo, né? Uma India Pale Ale. Então, eu sei que o ale é o tipo de fermentação dela. Já identifica a fermentação. Ah, aí. eu vou tomar uma American Lager. A Lager é um tipo de fermentação. Então, hoje a ok. gente... Mas Diferencia tipo, sei lá, assim. e as que Pilsen. A Pilsen Ela é ale uma ou lager? lager. É uma lager. entendi. Uma lager. Lager é pra te indicar que a cerveja ela fermentou em temperaturas mais baixas. Entendi. E isso, claro, vai dar um perfil pra ela mais limpo, com sabores mais Menos crocantes. com corpo. É, Não sei, eu acabei de ver. Acho que sim. e as ales, elas são cervejas, hoje em dia modernamente falando, né, com a distinção dessas famílias, são cervejas que fermentação ela acontece em uma temperatura mais alta. Certo. E elas acabam tendo outro perfil sensorial, com sabores, de repente, mais frutados ou... Entendeu? Ou coisas entendi. desse tipo. Às vezes, falando agora de uma cerveja de trigo, a Weiss, tu toma uma cerveja de trigo, ela tem aromas e sabores de Isso, banana e sim. de cravo. Mas a gente não adiciona esse tipo de adjunto na Olha cerveja. só. É a Uhum. levedura, Produz que é isso. ale, exposta a uma temperatura um pouco mais alta, aí de 20 e poucos graus, que traz essas notas de banana e de cravo pra cerveja. Eu achei que tinha bananas. É muita experimentação pro cara conseguir fazer um negócio que pareça outra coisa sem É, eu ser acho a incrível coisa, também. Ela né? vai produzir compostos químicos que, quando entra em contato com a nossa língua, eles vão produzir essas sensações. Sim, entendeu? sim, Não sim, é que a gente colocou banana nem cravo na cerveja. Muito embora a gente possa colocar, vamos pensar assim, né? Mas no caso de uma cerveja de trigo, uma Weiss, você vai dizer, porra, tem um gosto de banana. Não foi colocado banana, foi por conta Engana. da levedura, isso. Aham. Por conta da levedura que trabalha naquela faixa de temperatura mais alta. Sim, sim, por sim. ser ale, você entendeu? Por envelhecimento maior, podemos ter sabores mais complexos, pode ter aí gostos de madeira, por envelhecimento no barril, você tá entendendo? Ela Aham. pode ser uma cerveja mais seca, a gente pode sentir de repente de curral, né? Por conta do Brettanomyces que tá lá. Nota de curral é algo que eu preciso É, provar ainda, cara. Calma. Gosto de curral. Gosto de curral. Essa palavra especificamente. Presta atenção. Aí vem um comentário no guia de estilos que ele fala assim, olha, toda essa complexidade, ela tem que estar bem casada. Não adianta você provar, não adianta tudo isso estar ali e não estar equilibrado de forma que a experiência não seja agradável. Entendi. Então as boas cervejas do estilo, elas podem ter todas essas notas, mas isso tem que estar de forma Sim. agradável para a experiência ser boa. Não é um laboratório de É, criança que põe qualquer coisa, não, sai alguma coisa. A gente fala, eu costumo falar muito nas aulas, que fazer cerveja é que nem a gente fazer um bolo. Uhum. Então, tem a receita lá, tantas xícaras de farinha. Sim, trigo. Mas existe farinha de trigo, farinha de milho, farinha de aveia, farinha de... e milhões de coisas. Aham. O malte é a mesma coisa. E a gente tem que, no final, o que a gente quer? Um bolo gostoso. Independente E a gente quer uma cerveja assim. Então, a cerveja pode ser envelhecida. A gente vê muito vinho, uísque, uísque 12 anos. Aham. A cerveja também pode ter uma cerveja 12 anos. Só que a gente tem que fazer ela pensando no envelhecimento. Ah, não dá Então, pra deixar... se a gente Comprar pegar... uma Heineken guarda 12 anos, né? Entende? Não, ela vai Então, Essa Heineken 12 É. anos aqui que eu trouxe. Imagina, Então, assim, sobrevivência ali. 12 anos sendo Tu enganado. deixar ela no sol. O cara esperou tanto, né? então depende do estilo. Tem estilos que são prejudicados com Entendi. o tempo Aham. e estilos que, na verdade, ficam melhores ao passar Se do tempo beneficiam também. com esse envelhecimento, né?
Depois da fermentação, o que a gente faz? Então, depois que a gente fez todo o processo quente, resfriou, adicionou a levedura. Levedura é um bichinho vivo, então a gente tem que cuidar desse micro-organismo para ele se manter vivo nas melhores condições. Tá. Não, como faz isso? Por exemplo... Tem vários tipos também de levedura, Tem né? vários tipos. Uma levedura que todo mundo conhece é o fermento de pão. Tá. Quando a gente coloca o fermento de pão, é um micro-organismo, é um bichinho vivo. Certo. Que ele também vai consumir o açúcar que tem ali, Uhum. transformar num pouquinho de álcool e no gás carbônico, que é o gás carbônico que faz o pão crescer. Tá. Na cerveja ele vai fazer a mesma coisa, porém esse gás durante a fermentação vai embora e o álcool permanece na cerveja. Essa levedura pode ficar já processando em outro lugar pra depois ser adicionado ou já adiciona... Na verdade a gente compra essa levedura num pacotinho, geralmente de forma seca, que nem o fermento de pão mesmo. Sim. Quando a gente vai adicionar na cerveja, a gente hidrata ele antes, porque ele tá seco, então vamos dizer assim, ele tá hibernando, é um bichinho Sim. que tá hibernando. Uhum. Aí a gente hidrata ele Pra ele meio que acordar. e depois a gente introduzir ele na cerveja. Sim, sim. Na cerveja não, no mosto, No porque mosto ainda não tem álcool. Ainda não é cerveja. Isso. Aí quando ele entrar que vai começar a ser produzido o álcool Isso. e o dióxido de carbono. Isso. Ah, tá ok. Pra ele trabalhar da melhor forma possível, a gente tem que dar algumas condições. Tá. Essas condições são temperatura. Então, dependendo da levedura, a gente utiliza uma temperatura um pouco mais alta, em torno de 20 graus. Aham. E se for uma fermentação lager, que a gente estava falando anteriormente, a gente usa uma temperatura um pouco mais baixa, em torno aí de 12 graus, dependendo da levedura que a gente Como vai é que escolher. é controlada essa temperatura? Com freezer? Aí a gente precisa de um Isso. freezer, de um controlador de temperatura. Uhum. Tem muita gente que faz essa parte de fermentação que tem que ter temperatura controlada dentro de adega. É, porque, por exemplo, no sul, como você falou, é um pouco mais simples, porque a temperatura fica nessa 20. faixa ali de 20. Sim, Aqui em Aqui- Manaus é totalmente improvável. falando de antigamente, os alemães perceberam que quando a cerveja era fabricada em épocas com temperatura em torno de 10, 12 graus, a cerveja ficava com uma qualidade melhor. Uhum. Ela tinha um sensorial, um gosto, um aroma melhor. Então eles davam prioridade para a produção de cerveja nessa época. Sim. E quando estava numa temperatura mais elevada, eles levavam a produção de cerveja para dentro de cavernas, que era onde tinha uma temperatura mais Interessante. baixa, para Legal. fazer com que a qualidade ficasse boa sempre. Bacana. Aí a gente fala, Manaus, né, 38 graus, 36, enfim. Hoje tá surgindo um grupo de leveduras aí que tá bem na modinha nesse meio cervejeiro, que são as leveduras Kveik, que são leveduras que fermentam a temperaturas altas. Uhum. Temperaturas Kveik. ambiente. A gente tá falando de bichinhos diferentes. É isso? Tem um bichinho que tu consegue jogar no calor e ele Exato. morre, e tem um bichinho que se tu jogar ele morre. Obrigado. Agora eu entendi. Quando a levedura ali tá trabalhando, né, tá comendo açúcar, transformando em álcool e CO2, ela também tá gerando outros compostos de gosto, de aroma, de Sim. sabor. Então, que nem eu comentei com vocês antes, tem a cerveja Weiss, de trigo, Uhum. que tem gosto, né, sabor, aroma de cravo e banana. E banana. Uhum. Isso é a levedura que traz. Por causa da temperatura. Por causa da temperatura e por causa do tipo de levedura. Ah, Se eu pegar uma levedura que a temperatura ideal de trabalho dela é 10, 12 e submeter a ela uma temperatura de 20, 22, ela vai trabalhar, mas ela Aham. vai se estressar porque ela não tá na condição ótima dela. Então, ela Quem vai se estressa gerar esse calor aqui, algumas né? coisas Até a a mais. levedura. Trabalhar estressado, É. o resultado não é bom. Levedura de boa, só trabalho aqui. Né, calor. Então, pode ser que ela aí gere algum aroma, sabor de cravo você não que a tava gente não querendo, tava né? querendo. E isso aí, Entendi. aí não vai bater com estilo, entendeu? Então, nessas fábricas de cerveja, deve ser um controle absurdo Com também. certeza. Sim, Absurdo. faz tudo controlado. Processo industrial é essa mesma processo que vocês fazem em casa, só que numa escala... Gigante e super controlado, né? E, por exemplo, eu fiz essa cerveja, fiz a Witbier, trouxe pra vocês, vocês muito boa, gostaram. muito boa. A próxima cerveja que eu fizer, talvez com a mesma receita, com todos os controles, em casa é muito difícil de ter um controle 100%. Sim. Então pode ser que ela fique um pouquinho diferente. Aham. Já grandes indústrias não acontecem isso. Um lote tem que ser exatamente igual ao Igual ao outro. outro, sim. Então eles têm um controle de qualidade Absurdo. absurdo. Depois dessa fermentação e tudo, o que é feito Pois é, depois? aí a gente deixa essa levedura, né? Os bichinhos lá.
fazendo o processo de fermentação numa temperatura ótima para a levedura. E depois a gente resfria. A gente traz essa cerveja para perto aí de 0 graus. Que é o processo de maturação. Aí a gente deixa mais uma semana, mais ou menos, de maturação, dependendo do estilo da cerveja, tá? Mas uma média. Tá. Por que essa temperatura? É pra matar? É pra acabar com a fermentação? Ela totalmente? não já comeu todo o açúcar, não tem mais o que comer ali, então a gente baixa a temperatura e as leveduras acabam baixando a atividade delas também. Ah, tá. Esse período de maturação é quando a gente fala que a cerveja fica arredondada. Porque na fermentação eu tenho geração de álcool, eu tenho geração de, por exemplo, aroma de banana e cravo. E na maturação vai ser quando esses aromas todos, tudo que é gerado, eles se combinam, eles formam uma coisa só. Tá. Então é o arredondamento da cerveja. A quantidade de água que foi adicionada inicialmente não adiciona mais em nenhum momento? Posso só dar uma complementação nessa Vai, parte? você E também precisa. tem o seguinte... Nessa fase da maturação, é a fase também que a levedura, se bem tratada no processo do controle da temperatura, ela vai gerar alguma coisa indesejável para a cerveja, mas em menor quantidade, e isso daí, com o tempo, na fase de maturação, ele vai volatilizar, vai embora. Se tu não tratar bem a tua levedura com controle de temperatura, é óbvio que ela vai fazer a fermentação, mas ela vai se estressar e produzir algumas coisas que na maturação não vão ser possíveis de ser eliminadas, você entendeu? Entendi. E aí isso vai dar alterações de sabor na cerveja que vão, muitas das vezes, tiram ela do estilo que tu estás, né? Intencionando produzir. Trate bem sua levedura, então. Trate bem a levedura, senão ela vai esculhambar tua cerveja. Exatamente. Depois que ela quase congela ela aí. A gente baixa a temperatura pra fazer esses arredondamentos todo de aroma, sabor Ficar e redondinho. tudo mais. E aí depois a gente parte pra parte de invase. Pode ser engarrafar a cerveja, colocar dentro de uma garrafa, ou colocar dentro de um barril. Aí depende do teu processo, né? Aí acabou o processo. Por exemplo, tá? Falando de forma caseira. Se a gente coloca dentro de garrafa, como é que a gente vai colocar gás nessa cerveja? Como é que a gente carbonata? Porque a cerveja tem gás, né? Então a gente coloca a cerveja dentro da garrafa e adiciona açúcar. Tá. Porque o resto de levedura que ainda tá aqui, ele vai consumir esse açúcar e transformar em álcool e CO2. E é isso que e faz. aí, como a gente fecha ela, a gente tampa, o gás carbônico gerado fica aqui dentro e carbonata a cerveja. Uau, né? Isso foi louco. Na minha cabeça, acho que eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu sempre achei que era alguma maquininha que entrava e... Botava um gás e fecha rápido. Mas tem no processo industrial, até tu dá pra fazer em casa assim também, se tu tiver um cilindro de CO2. Essa forma que eu falei de adicionar açúcar, a gente chama de priming. É a forma mas mais isso assim... não, isso simples. interfere no gosto? Não, porque ele vai comer o açúcar que tu colocou ali dentro. Ah, tá. Então a entendi. cerveja não vai ficar doce por causa disso. Tá. Não interfere no gosto, mas por causa do gás, né? Tu sente o gás. Uma perguntinha rápida. Como essa info de Old Oil... As cervejas envelhecidas. cervejas envelhecidas. Tem que passar mais tempo nesse processo agora que você vai guardar ela, é correto? Pode ser. Calma. Porque pode ser o processo de envelhecimento aí pode ser feito dentro do barril. E aí o barril é de madeira. E dependendo da madeira, ela vai trocar informação ali, né? Com sabores isso que vai ter da feito madeira. com Isso vai dar madeira. Que ou gosto também pode ser amadeirado. envelhecida também dentro de uma garrafa. O gosto amadeirado, como ele falou, vem disso. Isso, o gosto amadeirado vem do envelhecimento. Por exemplo, os whiskies, eles são envelhecidos em barricas de madeira. Muitas cervejarias compram barricas de madeira que já foram utilizadas para whisky antes. Então a cerveja, além de tudo, pode trazer algum traço de whisky do passado. Ainda manda, se nem lava, cara. Vou ir buscar, mas não lava. Exatamente. O líquido que esteve ali, ele vai interferir no sabor. Entendi. Né? Entendi. Interessante. Eu sempre tive essa dúvida de o que era um gosto amadeirado, tipo, quem que resolveu provar uma madeira, sabe? mas é o gosto. É o gosto que fica. Se ele ficar dentro de um lugar de madeira. Antigamente é o gosto da madeira. Sabe aquele bolo ruim que tu come? Tu fala, aí tu deixa na geladeira, uns 2 dias tu vai comer e tu fala, nossa, o que aconteceu com esse bolo? É isso? Bolo Mas, por geladeirado. O ambiente pegou ali. Falando assim, eu que sou nova aqui na região norte, cara, o que a gente tem aqui de madeira, Sim. de fruta, de raiz, Sim. que isso poderia estar tudo dentro de uma cerveja, é incrível. Você acha que não tá ainda? Por que motivo? Vários. Eu acho que, infelizmente, o pessoal daqui não valoriza a riqueza que tem. Essa é verdade. Sim.
Cara, tem tanta fruta que só tem aqui. Sim. Por exemplo, eu tô aqui há 1 ano e meio, eu acho que eu não conheço 1/3 das frutas Tem que existem aqui. muita fruta aqui regional. Madeira, o que a gente poderia estar fazendo de produção de barril para envelhecimento de bebidas em geral, não só de cerveja. Então é muita riqueza. Sim. E também falta incentivo, É, né, o pra mercado isso. também, né? Não existe... Falando em sabores regionais, eu lembrei que eu provei uma vez uma De cerveja açaí. com jambu. Jambu? Era bem gostoso. Foi Jambu Beer lá do Dedé. É que eu Bem penso, boa. é que eu penso assim, se eu quiser fazer uma cerveja X caboquinho, por exemplo. Eu tô com uma... Se eu quiser adicionar... Banana, tucumã, queijo coalho. Se eu quiser adicionar, eu adiciono na parte de fermentação, ou seja, Tucumã, Ele por quer exemplo, fazer uma cerveja com banana, tucumã e queijo coalho. Basicamente. tem que ter cuidado com tudo que a gente vai colocar. Por exemplo, o tucumã, ele tem, de certa forma, uma gordura, né? sim. Sim. Então, ele vai prejudicar a cerveja no quesito espuma. A gordura faz com que a cerveja não tenha espuma. Então, Deveria retirar essa gordura Isso. antes de pra colocar. adicionar. Qualquer depois. tipo de gordura. Qualquer tipo de gordura. Até, por exemplo, quando vocês forem em bar agora, uma rodada, né? Observem o copo das mulheres. Certo. Geralmente, quando a gente tá de batom, o batom é um pouco gorduroso. A gente toma um gole da Aham. cerveja e volta, acaba com a espuma do copo. Então, geralmente, o Interessante. copo de mulher tem menos espuma do que o copo do homem em função do batom. Interfere muito, tanto no processo de produção, quanto com o produto acabado já. Aham. E Caramba. até... Então você como sommelier, você não usa batom de forma nenhuma, então Não, quando Não, vai provar. até quando a gente tá dando aula, a gente sempre fala evitar perfume, qualquer creme de rosto, Aham. sabonete de mão que tenha cheiro, né? Batom, maquiagem, qualquer Caramba. coisa assim, porque interfere. A gente tá lá no curso tentando extrair todo o aroma que tem na cerveja. Sim. Se a gente tá com algum, sei lá, um protetor solar ou lavou a mão com sabonete, Aham. interfere. Sobre esse lance da espuma, eu já ouvi coisas diferentes. Tem que, tipo, o lance do colarinho, por exemplo. Cerveja tem que ter o colarinho, ou então não, porque a espuma é desperdício de cerveja. Eu já Então. ouvi coisas conflitantes em relação Vamos a lá, isso. mitos. Vamos quebrar os Mitos e mitos. verdades. Mitos e verdades da cerveja. Vamos lá. Cara, a espuma é importante. Ah, Precisa de um colarinho, porque o colarinho no copo, ele cria uma barreira com o ar em geral. Então, se a gente tá participando de um processo de degustação e tudo mais, a gente vai sentir todos os aromas. E a espuma forma uma barreira nisso. Uhum. Então, os aromas, eles vão volatilizando aos poucos. Eles têm que passar entre as bolhas, né? Entendi. Se não tem colarinho nenhum, aquele aroma Vai embora volatiliza e vai rapidinho. embora. perfeito. Outra coisa, diz que esse colarinho ele protege um pouco da temperatura também. Uhum. Sim. Então Ah. faz com que mantenha a cerveja por mais Mais tempo, um tempo pouco mais gelada. Claro, são coisas assim, são detalhes, são, Sim. né, pouca coisa que tem essa interferência, mas existe. Eu vejo assim, não quero colarinho porque eu tô perdendo cerveja. Não tá. Nossa, mas é a Mas, pessoa... mas as É, pessoas têm esse tipo de... demais, mas tem. Essa mesma pessoa que Eu já ouvi isso. que abre o iogurte e lambe a cara porque tô perdendo. Pô, mas quem Pô. que não lambe a tampa? Não, é cacete? uma delícia, eu tô falando assim, mas eu lambo porque é gostoso, não porque tô perdendo, Tô perdendo. 10% aqui. Eu, como dona do bar, a gente vê muito. A gente tem um bar e em cima tem uma escola de cerveja. Aí Uhum. o pessoal, eu quero tal cerveja sem colarinho. Como é o nome do teu bar, só pra É. falar? Igara Pub. Igara Pub. Eu achei o nome legal. O nome é maravilhoso, cara. É o Igara Pub. Pub, comida regional e tudo mais. E em cima a gente tem a Escola Amazônica da Cerveja. Então, Certo. se alguém vai no meu bar e pede uma cerveja sem colarinho, eu me sinto na obrigação de explicar o porquê que o colarinho é importante. Sim. Mas se falarem, não interessa, eu quero sem colarinho, ok, a cliente eu sirvo. Mas eu me Aham. sinto na obrigação de dizer, olha, o colarinho é importante. Sem colarinho, por você causa enche o copo, você passa um... Você Na tira. verdade, quando tu tá servindo direto da torneira, Existe uma forma de... existe Olha só. várias Técnicas. frescuras, vamos dizer assim, mas são técnicas, né? E gera espuma. É o processo natural da cerveja. Ela é carbonatada e ela vai gerar espuma. Se a pessoa pede sem colarinho, a gente tem que desprezar a espuma que foi gerada no copo. Aham. Então é perda pra nós como bar. Uhum. E se o cliente recebe espuma no copo, não é perda de cerveja. É perda sentimental também, né? É. Que tu olha e fala, não, filho, Tá pô, indo A cerveja pro tá indo ralo, embora, a gente podia entendeu? tá não comendo volte até- mais. Tu comentou que tu é sommelier. Quais são características que tu já olha quando você pega uma cerveja, assim? Tipo, tu pega o copo, aí já começa a sentir o cheiro. Eu... O que mais você faz? Sabe? Eu brinco que a gente
trabalha tanto com isso que até quando eu vou tomar água, quando eu vejo, eu tô cheirando um copo de água. Então, Imagina. É bom, porque se sentir qualquer cheiro, a gente volta pro início que é pra melhor beber sério, vai cerveja. tomar um suco, tu sente cheiro antes pra depois tomar. Às vezes até é chato, mas a gente faz isso de forma automática. Quando a gente vai fazer uma análise sensorial, degustar uma cerveja, eu sempre falo pra todos os alunos que a gente tem que envolver os 5 sentidos. Então, vou pegar uma garrafa na geladeira, a primeira coisa que eu faço, eu encosto nela. Então eu já sei dizer se ela tá gelada ou se ela tá quente. Então eu já tô usando o meu tato pra fazer uma análise sensorial dessa cerveja. Já tô prevendo uma temperatura. Depois eu abro a tampinha. Faço tss. Então eu tô usando a minha audição pra saber se é uma cerveja carbonatada ou não, se tem gás ou não. Põe no copo, é importante a gente observar ela, se ela é uma cerveja clara, se ela é uma cerveja escura, se ela tá turva, se ela tá límpida, se ela faz espuma. Se a espuma é persistente ou se ela cai rápido. Aí depois a gente vai pro aroma, que na minha opinião, pessoal mesmo, é a parte mais importante, que é onde a gente extrai as maiores informações da cerveja. Então pode ter aroma aí de pão, pode ter aroma de banana, pode ter aroma de café, pode ter aroma animalesco, que a gente falou antes. Essa eu tô muito curioso. Né? É muito bom. E aí, depois de todas as percepções de aroma que a gente tem, a gente vai pro sabor. O sabor pode confirmar o que a gente sentiu no aroma, ou pode ser totalmente diferente também. Eu senti bastante chocolate. Teve uma vez que tu se surpreendeu e tu ficou, nossa, foi muito diferente, mas foi bom mesmo assim. Cara, a melhor cerveja que eu tomei nesses últimos tempos foi em aula, que foi a Guzi, a Bourbon Count. Excelente. E ela, assim, é uma cerveja que não faz muita espuma, porque ela é uma cerveja inglesa, ela é uma cerveja de estilo inglês, na verdade. Ela é uma cerveja alcoólica também, encorpada. Então ela não faz espuma, mas é uma cerveja excelente. Acho que foi a melhor, assim, desses últimos meses que eu tomei. Eu já bebi quanto? 5 garrafas, meu amigo. Você bebeu 5 garrafas. Mas só isso? Me dê mais 5. Com licença. Boa noite, pequenos mestres. Em que posso ajudar? Se estão querendo se hospedar, temos quartos quentinhos, especiais para hobbits. E temos o prazer de atender as pessoas pequenas, senhor... Monteiro. Meu nome é Monteiro. Então, a Débora participou do reality do Multishow, Mestre Cervejeiro, que era da Eisenbahn. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente, assim, como é que foi, o que rolou. Foi ótimo, assim, a experiência como um todo, porque a gente faz a inscrição, né? Primeiramente pelo site, tem que mandar um vídeo falando da nossa experiência como cervejeiro caseiro e tudo mais. Fazer uma cerveja do estilo que eles propõem cada ano e mandar essa cerveja pra eles. Então a tua cerveja é exposta a tanto análises laboratoriais para ver se ela tá dentro dos parâmetros que precisa ter, e depois de análises sensoriais. Então um grupo de especialistas em cerveja provam a cerveja, e aí assim a gente é escolhido ou não para entrar no programa. Que massa. E esse ano que eu entrei teve 1.098 inscrições. Caramba. E eu fiquei entre os 10, então foi, nossa, é uma Caramba, puta vitória, né? Foi top, Então, foi top. Foi muito massa. Óbvio que eu gostaria de ter ganhado o reality, né? A gente entra pra ganhar, mas assim, as amizades, as experiências que eu tive lá foram muito enriquecedoras. Tem no YouTube ainda, não tem? Tem no YouTube. Tá. Mestre Cervejeiro, Eisenbahn, ano 10. Pena que tem spoiler já que tu não ganhou, senão Não vai ficar ganhei. torcendo de novo. Desculpa. Vai que quando eu assistir tu tem ganhado. Já acabou, né? Já acabou. Já acabou. Mas foi bacana. E foi importante, eu acho, porque quem é curioso nesse meio cervejeiro, esse ano foi bem direcionado pra fabricação de cerveja. Assim, eu produzo cerveja faz um tempo, já fiz inúmeras braçagens, mas eu acredito que o meu ponto forte é na análise sensorial, então eu fui muito confiante nessa parte. Aí cheguei lá e era só produção. Eu falei, não, vamos embora, né? Já produzi bastante, sei fazer isso também. Mas foi bacana. Queria ter ganhado, enfim, mas valeu. Com certeza. Fala um pouco, tem um bar, como é que é o curso? Tem um bar, tem a escola. Tem a escola. Eu cheguei aqui em Manaus há 1 ano e meio atrás. E quando eu cheguei aqui, eu conheci o Patrick. Ele já dava algumas aulas, formou algumas turmas de cursos de cerveja. Sim. E aí eu comecei
dando aula nos cursos dele. Ele me chamava quando precisava, né? Eu ia lá, fazia aula e tudo mais. E foi agora numa viagem no início do ano para Blumenau, que eu fiz um curso mais aprofundado em cerveja mesmo. E quando eu voltei, eu falei para ele, vamos abrir uma escola aqui, porque não existe escola cervejeira no norte do país. No norte inteiro. Não existe. Olha só, que bacana. Esses estudos são muito centralizados no sul e no sudeste. Sim. Já tem escolas no nordeste também, mas no norte não tinha nada. Falei, poxa, né? A gente tem condição, tudo mais know-how, de conhecimento pra isso, vamos abrir uma escola. E foi em junho, quando a gente startou a Escola Amazônica da Cerveja, que é a primeira escola cervejeira do norte do Brasil. Então eu acho que isso tem um peso muito importante. Em junho desse né? ano já. Junho desse ano. Ah, tá. Então eu tô da primeira turma? Eu sou da primeira turma Primeira do curso turma sommelier. de Eu já sommelier. acompanhava o Patrick dos cursos que ele fazia no Instagram. Já stalkeava Aí ele. quando, eu já stalkeava ele ali, ficava só, tipo, uma hora vai rolar. E aí ele falou. Aí Quem veio. nunca, né? Bom, vai ser meu. Aí uma vez, de repente ele anunciou: olha, estamos criando aqui a Escola Amazônica de Cerveja. Eu falei, agora vai rolar. Curso de sommelier. Rolou. Cuidado aí, Patrick. Ele vem fazendo esse trabalho aqui desde 2013 com esses cursos. E aí a gente dava aulas em outros lugares. Então esse ano a gente criou a sede mesmo e a Escola Amazônica da Cerveja. Embaixo da escola a gente tem um pub especializado em cervejas artesanais, que é onde o aluno pode, né, aprender em cima e praticar na parte de baixo. Então a gente conta com 10 chopps diferentes, sempre, e uma cozinha regional também. Olha só. E esse chopp sempre tá. O cardápio tá sempre. A carta tá sempre. Rodando, tem né? rotatividade, né? Às vezes você vai lá e vai encontrar uma bock. É bem interessante pra quem quer provar realmente. Provar, assim, né? E o legal é que quem atende sou eu e o Patrick, então qualquer dúvida cervejeira que tiver no local, a gente costuma sanar na hora, leva o pessoal pra conhecer a escola. Qual o nome do bar e qual o nome da escola? É a Escola Amazônica da Cerveja e o bar é o Igarapub. Tá, Igarapub, melhor. É o melhor nome possível. Eu acredito que lá a gente vende uma experiência completa, né? Quem quer só provar uma cerveja, ok. Quem quer provar e fazer uma cerveja, também tem como. A gente oferece cursos rápidos de produção, né? Quero fazer uma cerveja em casa. É rapidinho, um curso básico. E também tem esse curso de sommelier, que é um curso mais profissionalizante. A gente abrange tudo sobre a cerveja. Desde a Estilos, história, tudo. matérias-primas, ingredientes, processo, serviço, armazenamento, harmonização, enfim. O Antônio se formando vai poder trabalhar no restaurante, alguma coisa assim. Pode. Como é que estão as notas do Antônio? Porque tem uma prova final aí, de análise sensorial, que sabe lá, né? Mas outras notas não vão cobrir isso? Não? Cara, eu sou um aluno mediano. Eu tô sem nota, eu tô sem nota extra pra poder cobrir nota baixa. Beleza. E a gente tá feliz porque é a primeira turma de sommelier que a gente tá montando. Sim, legal. Então vão ser 18 pessoas formadas, Bacana. se todos passarem, né? 17, então. 17. E assim, o sommelier aqui é uma profissão muito nova. Apesar de ser uma profissão antiga pra caramba, aqui em Manaus é muito novo e a gente tem muito a explorar isso. Isso, Um sommelier pode trabalhar desde um restaurante, um bar, um hotel, pode trabalhar dentro de uma cervejaria, auxiliando receitas para as próximas produções. Ou pode até ser por hobby próprio mesmo. Por hobby, assim, exatamente. só Muita gente que tá fazendo curso é por hobby. Eu ia pedir indicações de cervejas. Por exemplo, a Witbier. Por favor. É um tipo de cerveja, mas pra procurar, eu preciso saber uma marca, um rótulo. Marca, Então, falando do estilo Witbier, a cerveja mais clássica, antiga desse estilo é a Hoegaarden. E ela é referência de estilo, né? Hoegaarden. Referência de estilo. Uma Legal. cerveja super acessível. É. Às vezes tu encontra em promoção por R$7, R$8 no mercado. Ah, bom. E Legal. ela é muito boa. Hoegaarden, beleza. Hoegaarden. Uma referência de América IPA, que essa galera tá empolgada com IPA, Débora. América IPA, uma que a gente encontra fácil é a Brewdog, a Punk IPA. Que é uma cerveja legal. Mas assim, a pessoa tem que estar preparada pra tomar uma cerveja amarga. E, por exemplo, tu não gostou da Double Chocolate? Compra ela de novo. Também acho que tu e foi um cara... come um sorvete de baunilha enquanto tu tá degustando essa cerveja. Beleza. A tua experiência vai ser totalmente diferente. Pô, mas uma cerveja de baunilha até Gapete vai junto. Qualquer coisa. Mas fica sim, bom. não, mas é como eu falei no início, tem um pouco de gosto adquirido mesmo também, eu acho. Que nem um pouco de chocolate amargo, que
Quem só gosta de chocolate muito doce, no início faz careta, mas depois tu vai pegando o gosto por aquilo, tu começa a entender assim, um pouco. É o que eu sempre falo, é a expectativa que tu cria, né? Sim. Então, se a gente conhece um pouquinho do estilo e viu lá na garrafa, isso aqui é uma quadruple. Caramba, o que será que é essa cerveja? Então tem que ter uma ideia do que é. O que é essa? Eu fiquei curioso, né? Quadruple é uma cerveja belga também. Uhum. Ela é um pouco mais escura, ela costuma ser um castanho claro, a coloração dela. Bonito. E ela é uma cerveja com bastante aroma e sabor de fruta. Mas não que tenha fruta nessa cerveja. A fermentação dela proporciona esses aromas. E aí frutas escuras, a gente pode falar aí de tâmara, de figo, de ameixa. Então uma cerveja geralmente bem alcoólica também, né? Essa cerveja que a galera chama de cerveja preta, qual é o tipo dessa cerveja? Falando do popular, a cerveja preta que a gente encontra popularmente é a Malzebier. Yes. Então, quantas pessoas... A Malzebier é uma cerveja muito adocicada. Então, quando a gente vai provar uma artesanal e a gente vê que ela é preta, a gente associa automaticamente com o negócio com gosto preto da cerveja doce. Preto doce. E não é. Entendi. A gente tem inúmeros estilos escuros. Entendi. Tem o doce, tem o tostado, enfim. Assim também, como se ela for mais clarinha, também não quer dizer que ela é amarga. Também pode ser. Isso. Ah, beleza, então. Eu gosto muito de cerveja de trigo, Weiss. Tu podes encontrar cervejas de trigo a preço acessível de cervejarias aqui mesmo, nacionais, que tu encontra num preço bom. Vena Lager é uma cerveja que tem um gostinho de pão, leve, né? Bem elegante. Indicado pra quem tá começando também. É que sai desse universo só das American Lager e você vai pra uma Vienna Lager onde tu vai já ter um sabor mais, né, diferenciado e ao mesmo tempo a cerveja é leve e tu pode, né, se divertir aí litros. Você fala de cervejaria que faz cerveja e tal, tem alguma no Brasil assim que, tipo, se desse uma viagem pra tu fazer, pô, vou pra aquela porque aquela é a melhor do Brasil? Assim, eu gosto muito dos rótulos. Eu sou um consumidor, quanto mais da Eisenbahn, então eu gostaria de dar uma olhada lá como é que é. Eu fui no nosso curso de sommelier. É que hoje em dia, abrir uma cervejaria, o investimento é muito alto. Sim. E tá surgindo muito cervejarias ciganas. Isso, também tem isso. Não tem sei essa se vocês já modalidade. ouviram esse termo. Não, como é que é? O que é? Eu tenho uma receita incrível, né? Quero vender, porém eu não tenho dinheiro pra investir numa cervejaria. Certo. Então eu pego e ofereço pra produzir a minha cerveja lá. Então eu produzo a minha receita em outra cervejaria. Eu alugo o equipamento, o espaço deles e produzo minha cerveja. Então hoje eu posso produzir aqui na Rio Negro, amanhã eu posso produzir lá no Sul, por isso o termo cigano. Eu faço a mesma receita e posso fazer em várias cervejarias. Olha só, interessante. Ainda é criado cervejas? Estão sendo criadas ainda? Sim. Ou isso deu uma esfriada com o tempo? Não, tá crescendo e eu acho que o crescimento não vai parar tão cedo. Entendi. Com essas pessoas testando coisas, tendo sabores. Testando... Muito. Em 2019, foram registradas 1.000 cervejarias no Brasil. Então, isso é um número muito legal, que cresceu assim de forma exponencial nesses últimos anos. Bacana. E eu acredito que, claro, daqui a pouquinho vai dar uma diminuída nesse crescimento todo. Sim. Mas que ainda a gente tem muito espaço para isso. Principalmente aqui no Norte. Eu vou gravar minha reação bebendo a cerveja. Qual é essa? Só pra... É a Witbier. Já até tomei. Witbier? Witbier. Tá, quais são as características dela? A Witbier é uma cerveja belga. Ela tem trigo também na receita dela. E o grande diferencial dessa cerveja é que vai raspas de casca de laranja, pode ser alguma outra fruta cítrica, pode ser limão e tal. E tem semente de coentro, que também tem um leve condimentado aí no aroma. Aí... Consegue perceber isso? Não. Não. Qual é o teu alcoólico dela? Essa aqui deve estar com 5%. Eu não tô sentindo nada. Ela é bem leve, né? Bem Ela é bem suave. levinha. Isso é um problema. Ela é bem refrescante. Eu tenho medo disso. Ela é uma cerveja bem levinha. Quando a gente fala de cerveja artesanal e o pessoal fala, nunca tomei uma cerveja artesanal. A Witbier é uma cerveja que eu costumo indicar, porque ela é diferente. Ela tem esse gosto, esse aroma diferente, mas não assusta. É uma marca ou é um tipo? É um estilo.
É um estilo. É um estilo. Mas aí a gente vê, por exemplo, no mercado Baden-Baden Witbier, Leopoldina Witbier, Ah, tá. Hoegaarden Hoegaarden. O Wit em flamenco quer dizer branco. também é. É branco. Acabei de escolher minha cerveja favorita, cara. Porque E aí, já começou, né? Pronto. Eu não gosto.